Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 129 de língua portuguesa para o 9º ano. Para a aula de hoje você vai precisar do seu caderno de língua portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador. E o assunto de hoje será a revisão das orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas. Os objetivos são relembrar as conjunções coordenativas, diferenciar uma oração coordenada sindética de uma oração coordenada assindética e classificar corretamente as orações coordenadas. Bom, podemos classificar as conjunções coordenativas em 5 grupos, conforme a gente já viu um pouquinho na aula anterior. Vamos relembrar então? O grupo das aditivas, que exprimem a ideia de adição ou soma. Quais são elas? O e, não só, mas também, e o nem com o valor de e não. Exemplo de um período formado então com conjunção aditiva. Fui à escola e joguei bola. Percebam que existe uma relação de adição de informação na segunda oração em relação à primeira. O segundo grupo é o grupo das adversativas, que exprimem ideia de contraste, de oposição. Quais são as conjunções? O mas, o porém, contudo, no entanto, entretanto. Vejamos um exemplo. Fui à escola, porém não levei meu caderno. O porém, que é a conjunção que a professora destacou ali dentro do período, estabelece, em relação à primeira oração, uma relação de adversidade, né? O fato dele ter ido à escola, mas contrariando esse fato, ele não levou o caderno, né? Então é uma relação de contrariedade. As alternativas, que dão ideia de alternância ou até mesmo exclusão. Eu posso usar somente o ou, posso usar também duplamente, ou, ora, quer, né? Entre outras. Ou estudo para a prova, ou tiro nota baixa. Então aqui é uma relação de alternância, né? Então eu preciso estudar para tirar nota boa. Então se eu não estudar, tirarei nota baixa, né? Então, ou uma coisa ou outra, né? Dando a ideia de exclusão de uma das duas. As conclusivas, que dão ideia de conclusão, como o próprio nome já aponta. Pois, logo, portanto, por isso. Pratiquei exercícios físicos, por isso me senti melhor. O por isso dá essa ideia de conclusão, ou seja, inicia uma oração que está concluindo uma ideia que foi colocada na primeira oração, né? Qual é a conclusão da prática dos exercícios físicos? E ainda as explicativas, que dão a ideia de explicação. É o porquê, o que com o valor do porquê, né? O pois. Não quero mais comer porque estou satisfeito. Então, estou explicando o motivo de não querer mais comer, né? Então, essa relação estabelecida entre as orações, ela se dá pelo uso da conjunção. Agora, então, que a gente recordou, né, as conjunções coordenativas, nós podemos conhecer como que se classificam as orações coordenadas. Lembrando que oração coordenada é a que se coloca do lado de outra sem desempenhar função sintática. Elas são sintaticamente independentes e são classificadas em sindéticas e assindéticas. Uma forma, então, da gente resumir e compreender melhor, né, é a oração coordenada assindética vai ser a oração sem conjunção. E a oração coordenada sindética é a oração que possui a conjunção coordenativa. Vejamos aqui. Ele entrou, sentou-se, não disse uma palavra. Eu tenho aqui 3 orações. Por que eu tenho 3 orações aqui? Porque eu tenho o verbo entrou, o verbo sentou e o verbo disse. 3 verbos, 3 orações.
Essas 3 orações estão dentro do mesmo período e elas estão separadas por vírgulas, tá? A gente vai observar aqui que não tem a presença de conjunções unindo essas orações, tá? Se eu não tenho conjunção, é porque tratam-se de orações assindéticas, tá? Normalmente as assindéticas, elas vêm separadas por vírgula, por ponto e vírgula, ou até mesmo por ponto final. Agora vamos olhar esse exemplo aqui. Ele entrou, vírgula. Sentou-se, vírgula. Porém, não disse uma palavra. O que é que nós temos aqui? Entrou é verbo, sentou é verbo, disse é verbo, novamente os 3 verbos, as 3 orações. Mas agora apareceu um porém aqui no meio, né? Apareceu uma conjunção coordenativa adversativa. Então, de que forma que eu vou classificar essas orações? Eu tenho uma oração aqui por primeiro, que é o ele entrou. Essa oração não tem conjunção. Sentou-se também não tem conjunção. Então, a primeira e a segunda oração, eu vou classificar como orações assindéticas. E a terceira oração, porém não disse uma palavra, eu vou classificar como oração sindética, por causa da conjunção porém, ok? No caso aqui, ela é uma sindética adversativa. Por quê? Porque o porém pertence ao grupo das conjunções adversativas. Então é muito simples, classificar as orações coordenadas. Quando não tem conjunção, a gente chama de assindética. Quando tem a conjunção, recebe o nome de sindética. E aí eu posso também acrescentar o nome do grupo da conjunção, que aparece ali naquela oração. Então, as orações coordenadas sindéticas são classificadas em sindéticas aditivas, sindéticas adversativas, sindéticas alternativas, sindéticas conclusivas e sindéticas explicativas. Vamos ver mais alguns exemplos, então? Olha lá. Ora fala com delicadeza, vírgula. Ora com grosseria. Tenho 2 orações. Verbo fala, E aqui o verbo tá subentendido. Ora fala com grosseria, Porque você já está se perguntando, cadê o verbo da segunda oração? Ele está subentendido, ele está implícito, ok? Então, essa primeira aqui, eu vou classificar como oração coordenada sindética alternativa. Da mesma forma a outra, porque a conjunção é a mesma, Ora, ora. Oração coordenada sindética alternativa. Então, as duas têm conjunção, por isso, as duas são sindéticas. Vamos ver o outro exemplo. Vá agora ou chegará atrasada. Verbo vá, verbo chegará, Tenho ali as 2 orações. Agora, para classificar essas 2 orações, eu vou prestar atenção naquela que não tem a conjunção e aquela que tem a conjunção. Vá agora não tem conjunção. Então, oração coordenada assindética. Aqui a gente usou apenas um ou. E esse ou pertence à segunda oração. Ou chegará atrasada é a oração coordenada sindética alternativa. Por que alternativa? Porque novamente eu usei uma conjunção do grupo, das conjunções alternativas, que é o ou, e que dá essa relação, então, de alternância, Então, é muito simples, muito fácil a gente classificar as orações coordenadas, em sindéticas ou assindéticas, ok, pessoal? Então, vamos aos exercícios, não pule essa etapa,
pois ela é muito importante para a fixação desse conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!